Quanto rende R$ 1.000 na poupança? E quanto que vai render esses mesmos R$ 1.000 em um CDB, por exemplo? E no Tesouro Direto? Quanto que vai render esses R$ 1.000? Nesse vídeo aqui, a gente não vai ver só quanto que vai ser os rendimentos, mas também como calcular e quais que são as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de investimento. Fala aí, pessoal, eu sou o Diego e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já deixa aí o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, batendo no sino, para não perder os próximos vídeos que saírem por aqui, beleza? Eu não vou falar aqui logo de cara qual desses investimentos é o melhor, qual que rende mais, se é a poupança, o CDB ou o Tesouro Direto. Eu vou falar aqui um pouco sobre cada um deles, vamos calcular os rendimentos de cada um deles para o dia de hoje, com o rendimento de hoje, e aí você vai conseguir tirar suas próprias conclusões. Primeiro vamos falar aqui sobre a poupança, que é, sem dúvida nenhuma, a forma mais conhecida de investimento. Ela existe desde 1861 e com certeza seus bisavós, seus avós e muito provavelmente seus pais também usaram a poupança. Talvez até você já tenha usado, né? Há um tempo atrás era muito comum os pais abrirem uma conta poupança para os filhos, para deixar ali todo mês um dinheiro rendendo e acumulando um valor para quando a criança crescesse já ter ali um certo valor acumulado. Uma das principais vantagens da poupança é a segurança, porque o nível de risco de se investir na poupança é muito baixo. Isso porque a poupança tem a garantia do banco, que são instituições financeiras enormes, os principais bancos do país, e ela também é coberta pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$250 mil por CPF e por instituição, no caso do banco quebrar, por exemplo. Outra vantagem da poupança é a facilidade de escolher onde é que você vai colocar o seu dinheiro, porque ela rende a mesma coisa em qualquer banco. Então você vai preferir deixar o seu dinheiro numa poupança do Itaú, do Banco do Brasil ou do banco que abriu no ano passado. Se você colocar o seu dinheiro na poupança do Itaú, Santander, Bradesco, vai render a mesma coisa que se você botar na poupança do Banco Inter, por exemplo. Tá, mas quanto que rende a poupança então? O rendimento dela depende da taxa Selic, que é a principal taxa de juros da economia. Ela que define se os empréstimos bancários, financiamentos, vão estar mais caros quando ela estiver em um patamar alto ou vão estar baratos quando ela estiver em um patamar mais baixo. Ela também define quanto que vão render os investimentos em renda fixa, mas também tem uma influência muito forte nos investimentos de renda variável, como fundos imobiliários e ações, por exemplo. A regra de rendimento da poupança é essa aqui, ó. Você pode até pesquisar no Google. Se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic mais TR, que é a taxa referencial, que é uma taxa utilizada pelos bancos, que muda todo dia, mas é um percentual pequeno. Então você não precisa focar nela aqui agora. Ela geralmente fica abaixo aí de 0,1% ao mês. Agora, se a Selic estiver maior que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a TR, a taxa referencial, o que dá mais ou menos 6,5% ao ano. Se você colocar então R$1.000 na poupança e for resgatar só daqui a um ano, essa aqui é a conta que você vai fazer. 1.000, que são os seus R$1.000 de valor investido, vezes 6,5%, que é quanto rende a poupança em um ano, que vai dar um valor aí, no final, de R$65 de rendimento. E isso aqui já é isento de imposto de renda, tá? Então você vai ter ao final aí de um ano com R$1.000 na poupança, um valor de R$1.065. Agora vamos ver então qual que é o rendimento de R$1.000 em um CDB. CDB é um outro segmento de renda fixa, assim como a poupança. A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário, que são títulos que as instituições financeiras emitem para pegar o seu dinheiro emprestado. Elas pegam o seu dinheiro emprestado através do CDB, te pagando o rendimento, e esse dinheiro elas emprestam para outras pessoas por meio de financiamento, empréstimos, cobrando uma taxa muito maior. E é assim que os bancos ganham muito dinheiro. Não que o seu dinheiro que está na poupança também não seja utilizado para isso. Os bancos também usam. A diferença é que um CDB tem carência, tem prazo de validade, então o banco consegue ter uma maior previsão, né? Uma previsibilidade maior de quando você vai tirar o seu dinheiro de lá. Diferente da poupança,
Você pode botar o seu dinheiro hoje e já tirar amanhã. Os CDBs também são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, no mesmo valor, R$250 mil para cada CPF e instituição financeira. Diferente da poupança, o CDB pode sim ter valores diferentes de rendimentos entre bancos, principalmente. Isso porque é o banco que decide quanto que o CDB vai render, quanto que ele quer te pagar pelo seu dinheiro. Tem CDB aí que rende 100% do CDI, 102% do CDI, 105%, 110%. Tem um monte de rendimento diferente. E se você quer entender melhor quanto que rendem esses CDBs que pagam percentuais diferentes do CDI, quer calcular quanto que vai render o seu investimento, eu vou deixar aqui em cima um card para um vídeo que eu fiz explicando exatamente isso. Como calcular e como saber quanto que vai render o seu CDB com base no CDI. Lá eu também trouxe como identificar algumas pegadinhas que podem aparecer ali nas letras pequenas em alguns CDBs que te prometem pagar um percentual alto do CDI. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo, hein? Vai lá e assiste. Geralmente, os bancos que têm CDBs pagando mais são os bancos menores. E aí, você vai ter que saber medir a relação risco-retorno. Quanto que vale a pena eu investir em um CDB de um banco menor para ter um retorno maior? Quanto maior o risco de um CDB, maior é o retorno e rendimentos que ele pode me trazer. Mas vamos ver aqui então quanto que vai ser o rendimento de um CDB que paga 100% do CDI. A taxa Selic hoje está em 10,75%. E o CDI, que fica sempre 0,1% abaixo da Selic, hoje está em 10,65% ao ano. Então o seu CDB, em um ano, que vai render 100% do CDI, vai render exatamente 10,65% em um ano. Então a conta é essa daqui, ó. 1.000, que são seus R$1.000, vezes 10,65%, que é o valor do CDI anual, que vai dar um retorno aí de R$ 106,50. Só que no CDB ainda vai ter o desconto de imposto de renda, que conforme a gente pode ver aqui nessa tabela, ela funciona de forma regressiva pelo seu tempo de investimento. Para o investimento de 361 dias até 720 dias, o desconto de imposto de renda é de 17,5%. Então você pega o seu rendimento bruto, que deu R$ 106,50, e diminui os 17,5%. E o seu lucro líquido no final, o dinheiro que vai para o seu bolso realmente, vai ser R$ 87,86. E você não precisa se preocupar aqui em pagar o imposto de renda. Ele já vai ser descontado automaticamente quando você resgatar o valor do seu CDB. Vamos ver que agora quanto que renderiam esses R$1.000 em um CDB que paga 110% do CDI. Para você saber quanto que é a taxa anual de 110% do CDI, você faz o seguinte: 110, que é o nosso percentual do CDI que o CDB está pagando. Se fosse aqui 105, você colocaria 105 aqui. Se fosse 120, você colocaria 120. Mas como o nosso aqui é 110%, a gente coloca 110 primeiro. Então, 110 dividido por 100, vezes o CDI hoje, então vezes 10,65%, o que vai dar uma taxa anual aí de 11,72%. Então, os 110% do CDI equivalem a 11,72% ao ano de rendimento. Isso hoje, tá? Com o CDI atual. Agora você faz então os seus R$1.000 vezes 11,72%, o que vai dar um rendimento anual aí de R$ 117,20. Beleza, chegamos no rendimento bruto. Agora vamos contar os 17,5% de imposto de renda. 117,20 menos 17,5%, o que vai dar um rendimento líquido aí, grana no seu bolso, de R$ 96,69. E agora, vamos falar do nosso último tipo de investimento, o Tesouro Direto, que é mais um tipo de investimento em renda fixa. Mas agora, diferente do CDB, você não vai emprestar o seu dinheiro para um banco, você vai emprestar ele para o governo. A segurança que você tem de investir no Tesouro é a segurança do Tesouro Nacional. Então o risco aqui é o país quebrar. E se você não gosta do governo e acha que tem sim chance do país quebrar, tenha certeza que antes do país quebrar, se um dia ele chegar a quebrar, muito antes os bancos já quebraram. Existem vários tipos de títulos do Tesouro Direto para você investir.
Eu vou explicar aqui os três principais. Existe o Tesouro Selic, que rende exatamente a taxa Selic atual. A gente tem também o Tesouro Pré-fixado, onde a taxa já é definida no momento que você investe. Você já fica sabendo que vai render 12% ao ano, 13% ao ano. No momento que você fez o investimento, você já sabe quanto que vai ser o rendimento no futuro. E temos também o pós-fixado, que vai te pagar com base em algum índice, como IPCA, por exemplo, que é basicamente o índice que mede a inflação. Então você pode pegar um tesouro pós-fixado aí, que paga IPCA mais 4, mais 5, e assim você vai receber o seu rendimento de acordo com a performance do índice. A gente vai usar aqui para o nosso cálculo de R$1.000 de investimento o Tesouro Selic. Vamos ver então quanto renderiam esses R$1.000. Bom, como o Tesouro Selic vai render basicamente a Selic no ano, o nosso cálculo aqui vai ser o seguinte: 1.000 vezes 10,75%, o que vai dar um rendimento no ano aí de R$ 107,50. Diminuindo o imposto de renda, que segue exatamente a mesma tabela que eu mostrei lá no CDB, que para um ano é de 17,5%, a gente vai ter o seguinte resultado: 107,50 menos 17,5%, chegamos no valor do lucro líquido que vai para o seu bolso de R$ 88,68. E como eu falei lá no início do vídeo, eu não vou nem falar aqui qual que é o melhor investimento desses três. É só olhar aqui para essa tabela do lado, com os valores que a gente simulou, que já dá para ter uma boa ideia. É claro que existem sim CDBs que pagam mais do que essa nossa simulação, títulos do Tesouro que também pagam mais, mas aí você vai ter que ficar atento aos detalhes, prazo de vencimento, qual tempo que você vai precisar investir, e aí sim você vai conseguir chegar numa conclusão mais assertiva de onde investir realmente. O único que não vale a pena é a poupança. E é isso aí, pessoal. Já deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, batendo no sino e até a próxima.